Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Anderson Vieira e estou vindo acompanhá-los na disciplina de Educação Inclusiva no ensino superior. É um prazer estar com vocês. Eu espero que esse nosso encontro rápido, essa nossa conversa, possa ser muito produtiva, para que vocês possam aprender um pouco mais junto comigo e também trocando experiências e trazendo as experiências de vocês para que a gente possa aprender mais sobre educação inclusiva no ensino superior. Bom, antes de nós iniciarmos a nossa aula, eu gostaria de me apresentar. Eu me chamo Anderson Vieira, como eu já me antecipei. Eu sou graduado em turismo pela Universidade Federal do Piauí, sou especialista em turismo pela Faculdade Internacional Signorelli, sou mestre e doutorando em desenvolvimento e meio ambiente pela Universidade Federal do Piauí e atualmente sou acadêmico de pedagogia pela Unicesumar, Polo de Parnaíba. Então, assim, para mim é muito salutar, pessoal, falar sobre educação inclusiva, principalmente porque eu trabalho como professor já há mais de 10 anos, ministro cursos de ministro aula em cursos de graduação, de pós-graduação, já trabalhei na educação básica, no ensino técnico, já trabalhei com cursos livres, já atuei também na área técnica dentro da minha formação. Então a gente tem uma experiência interessante que pode contribuir, eu espero, para a formação de vocês na docência no ensino superior, que é uma área que tem abrido muitas oportunidades, tem tido muito mercado e adesão de profissionais. Então, para mim, assim, é muito bom e significativo estar aqui. E agora, nesse momento, eu vou abrir aqui a nossa aula para que a gente possa trazer para o debate algumas discussões relacionadas aos aspectos conceituais, legislativos e teóricos da educação inclusiva. A gente não tem muito tempo, então qualquer outra dúvida, sugestão, recomendação, vocês podem estar ali me aperreando durante o nosso final de semana. O nosso encontro aqui é um encontro rápido, mas eu vou estar disponível nos horários que vocês já sabem de costume, para tirar dúvidas, para esclarecer qualquer ponto que não tenha ficado claro na nossa aula ou na nossa disciplina. E como o nosso tempo é muito curto, eu queria falar sobre uma série de questões que, infelizmente, a gente não vai ter como tratar nesse momento, mas em outros encontros, em outras conexões que nós tenhamos, a gente pode falar melhor sobre. Então vamos lá, gente, me deem só um minuto enquanto que eu abro aqui o nosso material, só um instante. Bom, para mim aqui está ok. Eu acredito que eu esteja no canto direito de vocês. Vou só aumentar aqui para ficar mais visível. Pronto, gente. Agora eu vou aqui compartilhar o nosso material. Bom, então eu já me apresentei, vocês já sabem quem eu sou. Peço para que vocês deixem aí embaixo nos nossos comentários aqui do vídeo, quem são vocês, o que é que vocês fazem, qual é a graduação, a formação de vocês e o porquê que escolheram o curso de docência no ensino superior. Eu sou suspeito por já trabalhar na área há muito tempo, sou apaixonado pela docência, gosto muito do que eu faço e a cada dia aprendo mais com os meus alunos. Tenho aprendido muito com a pandemia. Sinto muita falta de estar nesse contato presencial, creio que vocês também, mas a gente tem aprendido muito. E a docência ela é uma área que permite com que qualquer profissional, independente da sua formação, consiga se permitir a viver experiências novas. E são experiências novas, às vezes surpreendentes, ou quase sempre,
que vão fazer com que você se sinta cada vez mais instigado com a área da docência. Mas eu vou deixar de conversa e vamos aqui para o nosso material. Como eu disse, o meu material está disponível no meu canal do YouTube, Professor Anderson Vieira. Tem uma outra live, tem uma outra aula sobre educação superior no Brasil, caso vocês queiram se aprofundar sobre a temática. E qualquer dúvida, gente, esse é o meu contato de e-mail, anderson_ufpi@hotmail.com. Bom, os objetivos da nossa aula são os seguintes: compreender aspectos gerais do tema a partir da lei brasileira que estabelece o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, a gente vai, a partir dessa lei, traçar algumas questões relacionadas a quem são essas pessoas com deficiência, quais são as recomendações do ponto de vista arquitetônico, de mobilidade, de comunicação, de tecnologia que deve existir para que essas pessoas com deficiência elas tenham uma maior adesão social. A gente vai entender esses pontos com base no Estatuto. Vamos também aprender sobre políticas educacionais que tratam da educação inclusiva no ensino superior no Brasil. Vocês vão ver que existem algumas legislações, portarias e decretos que acabaram provocando essa estruturação do que nós hoje temos como educação superior no Brasil inclusiva. Claro, vamos ver também que isso é muito recente, da década de 90. Não é algo de muitos anos. Inclusive, a nossa própria Constituição Federal provocou, nesse sentido, essa inclusão e também um maior acesso à educação. A gente também vai falar refletir sobre as abordagens teóricas conceituais da educação inclusiva, compreendendo o conceito de educação inclusiva, e vamos identificar ações nas instituições que contribuem para a inclusão no ensino superior. E aqui vai ser interessante, porque é a partir desse conteúdo que vocês vão elaborar a atividade avaliativa. Então, eu espero que, assim como foi pensado por mim, que vocês gostem dessa proposta, é uma proposta criativa, para que vocês tragam para nós a percepção de vocês enquanto futuros docentes do ensino superior. Como vocês visualizam o que pode ser feito para promover a inclusão de pessoas com deficiência nos diversos espaços educacionais que vocês vão vivenciar a atuação de vocês. Tudo bem? Então, vamos lá. E só para a gente também entender, gente, o nosso conteúdo está dividido da seguinte forma. Nós vamos ver essa historicização das políticas públicas. Também vamos entender o conceito de educação especial e inclusiva, para que nós possamos fechar com as ações que podem ser desenvolvidas dentro das instituições de ensino superior para permitir essa inclusão. E um ponto que é interessante também que nós compreendamos é que quando se fala em inclusão, em educação inclusiva, em inclusão, existem uma série de possibilidades e de grupos sociais que podem e que devem ser visualizados nessa ótica da inclusão. Sejam pessoas com deficiência, das diversas deficiências que nós conhecemos, sejam pessoas de outros grupos sociais, como pessoas idosas, pessoas que são pessoas também que fazem parte de outros grupos sociais, mas o nosso foco principal aqui vai ser esse olhar voltado para as pessoas com deficiência. Bom, gente, então, primeiro ponto, a gente tem que entender que para que haja uma mudança social, nós precisamos de políticas públicas. Conceitualmente, essas políticas são ordenamentos a partir de ações e de intenções que vão permitir e provocar a sociedade para mudanças de paradigmas que existem. Então, é com base nas políticas e nas suas estruturações e recomendações que nós vamos, e esperamos, é claro, conseguir
mudar os nossos contextos sociais. E aí, com base nas políticas, eu aponto a Lei número 12.711, de 2012, que é a lei que dispõe sobre o ingresso nas universidades federais e nas instituições federais de ensino de nível técnico e médio e dá outras providências. Então, essa lei é uma legislação muito curta que vai tratar desses pontos, de quem é que vai poder acessar essas instituições e como é que se dá o ingresso. Mas eu queria destacar para vocês, dentro dessa lei que é muito pequena, 2 artigos. O primeiro diz o seguinte: as instituições federais de ensino superior vinculadas ao MEC reservarão em cada seletivo para ingresso nos cursos de graduação, seja, enfim, independente do curso e do turno, no mínimo 50% de suas vagas para estudantes de escolas públicas. E aí, esse é um ponto que é interessante porque a gente vê que essa mudança, essa lei que é de 2012, provoca uma mudança também dentro das estruturas e dos espaços educacionais de ensino superior. A gente vai ter alunos de diversos perfis, de diversos Brasis, de diversas dinâmicas sociais que vão começar a ter acesso à educação pública e privada também, mas à educação superior, que era algo tão distante da realidade desses alunos. O artigo 3º dessa lei aponta que as vagas devem ser preenchidas por candidatos, esses 50%, né? Por candidatos autodeclarados pretos, indígenas, pardos e pessoas com deficiência. Então, vejam da importância dela para sinalizar o quanto que esses grupos que eu comentei antes, marginalizados, vulnerabilizados socialmente, que não tinham acesso à educação, possam vão poder agora, no caso, ter acesso a essa educação. Então, a gente aponta que, a partir disso, existe uma perspectiva já de fiscalização que diz que essa lei ela precisa ser implantada e a gente percebe, enquanto docente, que em algumas instituições isso acontece e tem acontecido, mas, obviamente, não atende a todas. E aqui o foco são as instituições públicas, mas a intenção é que o prazo dessa efetividade da lei seja até o ano de 2022, próximo ano. E aí a gente sabe que com o contexto de pandemia, com as mudanças que têm acontecido, isso provavelmente teve uma interferência. Mas o que nós esperamos é que ela seja cumprida, porque a promoção da educação é algo garantido constitucionalmente e garantido em outras políticas públicas e legislações. Bom, aí a gente aponta também a lei número 13.146 de 2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Então, veja que nós partimos de uma lei mais geral para ir para uma lei mais específica, que trata exclusivamente e de forma direcionada para as pessoas com deficiência. A partir disso, essa lei, também conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, vai estabelecer alguns conceitos gerais e alguns conceitos específicos. E aí é interessante que vocês conheçam a lei para entender, por exemplo, quem são as pessoas com deficiência com base na lei, quais são as recomendações relacionadas à questão de igualdade dessas pessoas com os outros indivíduos sociais e também relacionados ao que é considerado discriminação à pessoa com deficiência. Dentre os capítulos da lei, eu posso apontar que eles vão tratar desde o direito à vida, ao direito à habilitação e à reabilitação, direito à saúde, direito à educação, que é um dos pontos que a gente vai debater aqui, direito à moradia, ao trabalho, enfim, todas as dinâmicas e perspectivas que atendem à individualidade da pessoa com deficiência, dentro da sua essência social, enquanto ser social, que tem direitos, estão contemplados nesse estatuto.
Então, ele é um marco muito importante que vocês precisam conhecer. E aí, com base no estatuto, pessoal, conceitualmente, a pessoa com deficiência é aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, existência de uma ou mais barreiras que possam impedir que essa pessoa consiga ter uma vida plena, e vejam que essas barreiras vão envolver desde questões arquitetônicas a questões tecnológicas, de comunicação, de deslocamento. E é interessante também nós compreendermos que essa limitação ela vai acabar invalidando a participação social desse indivíduo e a sua plena vida em relação às dinâmicas sociais. E isso, consequentemente, vai fazer o quê? Com que esse indivíduo ele tenha uma vida desigual, que não seja igual aos demais atores sociais. Então, a pessoa com deficiência, para essa lei, são essas pessoas. E aí tem um conceito que eu acho que vocês talvez já devam ter ouvido falar, que é o conceito de capacitismo, que nós precisamos combater, que é essa ideia de pessoas que têm deficiência e são muito visualizadas com aquele ideário de que elas precisam de ajuda, precisam de assistência, que não têm autonomia, e isso não é bem verdade. A gente precisa ter essa sensibilidade e essa empatia de saber quando, como e se a pessoa quer ajuda e como vai se dar essa relação. É até um pouco prepotente prever que uma pessoa que quer ter uma vida plena, que quer gozar de seus direitos, que quer ter autonomia, esteja sempre precisando de alguém para poder acompanhá-la nas suas ações, no seu convívio social, né? Então é importante a gente ter essa percepção. E aí tem um outro ponto que eu queria destacar perante a lei, que são justamente os pontos relacionados a o que limita aliás, e o que influencia para que essas pessoas consigam ter uma vida plena. Em relação à questão de acessibilidade, ela vai promover o quê? Segurança e autonomia para esses indivíduos, e ela vai ter que ser direcionada para pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida. O desenho universal, vocês já devem ter ouvido falar, trata justamente de produtos, ambientes, programas e serviços que são usados por todos, sem necessidade de adaptação. Então, o desenho universal é esse elemento que vai incumbir uma igualdade, uma heterogeneidade em relação a como devem ser os produtos, os ambientes, os programas e por aí vai. A gente aponta também a tecnologia assistiva como uma ajuda técnica que vai promover, por meio de produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, dentre outros, a efetividade dessa inclusão. E aí, pessoal, a gente também tem que considerar um outro ponto que está dentro do estatuto e da lei, que é a questão de como essas pessoas se comunicam, essas pessoas com deficiência. Na lei, aponta-se a língua brasileira de sinais, Libras. Eu não sei se no curso de vocês existe alguma disciplina específica para isso, mas é importante que a gente se qualifique enquanto docente para poder, não só dentro dos nossos espaços de trabalho, nos comunicarmos, mas também nos ambientes sociais. A visualização de textos em braille, o sistema de sinalização ou comunicação tátil também é um outro elemento que permite a comunicação, caracteres ampliados, dispositivos multimídia, linguagem simples, escrita oral, enfim, uma infinidade de elementos que vão corroborar para isso. E aí, gente, a respeito da questão da legislação, a gente, como eu falei, nós não temos muito tempo para poder debater, mas eu já vou entrar aqui dentro da perspectiva da educação, do que trata sobre a educação. A educação é um direito de todos e todas, e esse direito é um direito
universal. E isso está com base também na Constituição Federal. Daí é importante que se visualize que esse direito também deve ser permitido às pessoas com deficiência. Desse modo, o sistema educacional ele tem que se adequar, se estruturar e também adequar os seus conteúdos, seus componentes curriculares para poder atingir a todos os públicos. E isso vai acontecer nos dois níveis que nós temos e nas 7 modalidades de ensino. Nível da educação básica e do ensino superior, que é o que vocês estão, e dentro das modalidades todas. Inclusive, uma das modalidades de ensino é a educação especial ou educação inclusiva. Então, feitos esses esclarecimentos, eu queria falar um pouco com vocês que, numa perspectiva de legislações educacionais para e sobre que provoquem essa questão da educação inclusiva, elas começam a surgir e ser problematizadas na década de 90. Então, a partir de agora, eu vou apontar algumas dessas legislações para que a gente possa aí ter um maior entendimento dessa historicização. Na década de 1990, como eu comentei, surgem essas legislações pensadas a partir de movimentos sociais, de grupos que percebem que há um cerceamento das pessoas com deficiência, de pessoas que são familiares, de pessoas que são envolvidas na militância e que buscam coletivamente e de forma integrada buscar o acesso a esses direitos. A partir disso, eu penso que é um marco histórico muito significativo, a Conferência Mundial de Educação Especial, que aconteceu em Salamanca, na Espanha, e essa conferência ela tratou justamente sobre como criar meios, metodologias que permitissem uma educação de fato inclusiva. E vejam que o Brasil é um dos países que é signatário dessa conferência, que assinou o documento se comprometendo a construir um ambiente mais inclusivo nos seus espaços educacionais e escolares. A partir disso, Garcia, Bacarin e Tessaro Leonardo apontam também a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, vocês conhecem muito bem, que trata sobre toda a legislação de educação brasileira, desde o sistema, a estrutura, aos níveis, modalidades, enfim, a toda a totalidade da educação brasileira. E aí na LDB a gente vai ter justamente uma discussão que vai apontar o quê? Um capítulo sobre educação especial. E esse capítulo vai denotar e reforçar que a educação especial é uma modalidade de ensino. Ou seja, a partir do momento que a gente tem uma modalidade de ensino que visualiza a educação especial, tem-se um fortalecimento dessa discussão que se torna política, né? Então, gente, aí falando já sobre a LDB, é importante a gente entender que a legislação ela vai provocar essa ideia de que há uma oportunidade de acesso, isso com base na LDB, esse acesso, essa possibilidade de acesso já seria uma espécie de contemplação suficiente, mas a gente sabe que, para além do acesso, nós precisamos da permanência. Como manter esses alunos nesses espaços educacionais se não existe uma estrutura adequada para isso? Então, a permanência ela era muito relacionada com o desempenho do aluno. Ou seja, se ele tivesse êxito, era graças a ele. Se não tivesse, também era graças a ele. É como se toda a estrutura, a escola, os atores sociais, professores, profissionais, as políticas educacionais, no sentido do ambiente escolar, de uma universidade ou de uma escola, não visualizassem que esse aluno ele precisa de um meio e não
estar dentro de um meio que seja homogêneo, de uma educação homogênea, amarrada, e que não se permite a se desvelar para se tornar mais inclusiva. Com base nisso, a gente aponta também a circular número 277 de 1996, do Ministério da Educação e, na época, Cultura. Hoje nós temos o Ministério da Educação, que contemplava justamente o quê? O esclarecimento sobre o atendimento do processo de ingresso, critérios de avaliação das organizações das salas e também os recursos para a realização de provas. A gente vai ter uma circular que vai sinalizar como devem ser esses espaços na educação superior. E aí, com base nisso, eu aponto duas portarias, que são a portaria número 1679, de 1999, e a portaria número 3.284, de 2003. Eu vou situar cada uma delas para que vocês possam entender melhor. A primeira, ela trata sobre os requisitos de acessibilidade para instruir os processos de autorização, reconhecimento de cursos e credenciamento de instituições de ensino superior. Ou seja, essa primeira portaria, ela vai dizer, se a instituição de ensino não tiver determinada estrutura, se o curso não tiver um currículo que contemple a educação inclusive a educação especial, esse curso ele não tem a possibilidade de funcionar. Né? Então, é a partir dessa portaria que nós vamos ter requisitos que sinalizem como deve ser as questões de acessibilidade, as questões de reconhecimento de curso e de credenciamento de instituições de ensino superior. Já a portaria segunda, que eu comentei com vocês, ela vai tratar sobre a criação de cargos dentro das universidades. E esses cargos são relacionados aos profissionais intérpretes de Libras. Vejam que até na década de 90 mesmo, antes dos anos 2000, não se tinha uma obrigatoriedade legal de ter profissionais intérpretes de Libras dentro das instituições de ensino. A partir dessa portaria, nós temos uma mudança. Hoje, se vocês pararem para pensar, diversas instituições públicas de ensino têm profissionais especializados para atender e para se comunicar por meio de Libras e para dar assessoramento para alunos surdos, para pessoas surdas, estudantes surdos. Então, a gente tem aí um outro ponto que é muito significativo. Essas duas portarias, elas são regulamentadas pelo decreto número 3.298 de 1999, que é um decreto que também vai sinalizar questões relacionadas aos espaços físicos, aos recursos materiais, aos recursos humanos, essa estrutura que vai envolver toda não só os atores, mas também os elementos que vão contribuir para que essas instituições de ensino superior elas sejam mais inclusivas. Aí a gente também destaca para vocês a Lei número 10.172, que trata sobre o Plano Nacional de Educação, em que esse Plano Nacional de Educação ele vai dizer o seguinte, vai exigir a qualificação dos recursos humanos das instituições. Os recursos pedagógicos também vão ser reforçados nesse sentido para atender alunos com necessidades especiais. Então, vejam que isso é mais um estímulo para promover a educação inclusiva. E, por fim, gente, eu destaco para vocês, e é interessante também a gente comentar que o Plano Nacional de Educação é esse documento norteador, que vai estruturar e recomendar dentro de um tempo, como deve acontecer as ações para a educação naquele determinado tempo. E o plano vai contemplar programas, projetos, que são documentos mais específicos e também importantes para a efetividade desse plano. Bom, a gente aponta então o decreto número 5.296 de 2004, e esse decreto ele vai determinar
ações relacionadas à acessibilidade, para que as instituições possam conseguir autorização de funcionamento. E aí, pessoal, eu queria trazer para a discussão o seguinte: vejam que todas essas legislações, elas são extremamente significativas para reforçar essa necessidade social de permitir uma inclusão, e uma inclusão que seja efetiva, e não só no discurso ou não só no papel. A gente sabe ainda que muitas pessoas não têm acesso a esses elementos. A gente sabe que a educação superior também, ela, apesar da sua expansão, das mudanças que permitiram uma maior heterogeneidade em relação aos alunos do ensino superior, a gente tem aí ainda muita limitação. E eu falo para vocês enquanto docente mesmo. Eu já trabalhei como professor em instituição de ensino superior pública, e trabalho, inclusive, e eu confesso a vocês que, mesmo sendo professor há tanto tempo, a gente se sente limitado e não é nem incapaz, mas desqualificado para poder atender algumas pessoas com deficiência. Porque você não tem uma qualificação específica ou porque a instituição, de alguma forma, não promove esse debate, essa discussão. Então, vejam da importância de não só existir as legislações, mas também de haver uma atuação efetiva na fiscalização e na execução dessas legislações. Bom, eu também queria apontar para vocês que é um adendo, assim, ainda sobre o decreto número 5.296, é que alunos com deficiência intelectual não estão incluídos na proposta de trabalho, o que é uma limitação, que a gente também sabe que é um grupo muito significativo. Bom, gente, dando continuidade aqui à nossa aula, eu queria trazer alguns pontos relacionados já à educação inclusiva. A gente falou sobre as políticas, agora a gente vai falar especificamente sobre a educação inclusiva, desculpa. Quem é o responsável por essa educação inclusiva? É o sistema educacional? São as unidades federativas? É a escola? E aí, segundo Tomelin, é a escola. E quando eu falo escola, pessoal, a gente está também reverberando isso para as instituições de ensino superior. Porque para que haja uma aplicação de todas essas propostas legislatórias que eu apontei para vocês, a gente precisa ter instituições que se preocupem em se organizar para se tornarem mais acessíveis e mais inclusivas. A respeito disso também, eu queria comentar com vocês que é um ponto relacionado ao pelo que essa educação ela é inclusiva, para reconhecer e atender às necessidades individuais dos estudantes. Vejam o número gigantesco que nós temos de estudantes com deficiência que têm individualidades, mas que não eram atendidos. Então, a partir desse momento que nós temos uma discussão sobre a educação inclusiva, vai haver aí o atendimento das necessidades individuais desses estudantes e, consequentemente, uma massificação para coletivizar essa assistência. Eu nem gosto muito dessa expressão assistência, que dá um ar de que estar se dando algo do qual a pessoa necessita. E não é bem esse termo, mas é o termo relacionado à questão de promover a autonomia e a igualdade de circulação, né? Como a gente comentou no início da aula. E aí, pessoal, também queria comentar com vocês a respeito do seguinte: como é que vai se dar essa questão da educação inclusiva. É interessante que se adapte para os vários estilos e ritmos de aprendizagem. Vamos pensar em vocês. Cada um de vocês, dentro das suas individualidades, tem maneiras de aprender.
Uns aprendem lendo, outros elaborando aula, outros ouvindo, outros escrevendo. Já tem outros que já aprendem fazendo tudo isso ao mesmo tempo, ou de forma sistematizada, mas a gente vai ter aí estilos de aprendizagem. Então, a intenção da educação inclusiva também é isso, atender de forma igualitária aos vários ritmos de aprendizagem. Cada indivíduo, ele é único. Isso, se a gente pegar a teoria histórico-cultural de Vygotsky, ele vai debater justamente sobre isso. A educação ela vai acontecer por meio da mediação, de modo que o professor ele seja um mediador entre os alunos e seus pares, mas essa educação vai ser construída também considerando as individualidades do aluno, porque o aluno ele é um sujeito histórico, cultural e que é construído socialmente e historicamente a partir das suas vivências. Não é só na escola, na universidade que nós aprendemos. A gente também aprende nos diversos meios e espaços que ocupamos ou que transitamos. Então, é interessante também ter essa percepção segundo Tomelin. E para que a educação inclusiva? Para garantir a educação de qualidade a todos e todas, currículos que sejam adaptados e adequados. Vejam, como é que eu vou trabalhar um determinado conteúdo, seja de educação básica ou no ensino superior, se eu não adapto esse conteúdo para atender aos meus alunos. Dentro da minha experiência como professor, que eu saiba, eu nunca tive um aluno com deficiência para poder, de certa forma, ter esse olhar mais empático. E eu nunca fiz, confesso a vocês que eu nunca fiz nenhuma aula minha esse tipo de abordagem para saber se havia. Mas eu lembro que em uma disciplina que eu ministrei no turismo, a gente falava um pouco sobre acessibilidade dentro do turismo, que inclusive está resguardado no Estatuto da Pessoa com Deficiência de 2015. E eu tinha essa necessidade de provocação, junto com os alunos, de trazer pessoas com deficiência diversas e de diversas idades e de diversas vivências para que elas pudessem falar sobre as suas experiências no turismo. Na educação não é diferente. Para que eu possa saber como é que é a melhor forma de aprender para uma pessoa, eu preciso compreender o que ela deseja, o que ela espera, como para ela é mais fácil ter acesso àquele determinado conhecimento. Daí a importância de adaptar os currículos e conteúdos, porque isso também vai influenciar nas estratégias pedagógicas do professor. Vocês futuramente vão lidar com diversos perfis de alunos. E nessa perspectiva, à medida que você vai construindo uma carreira, tendo uma experiência, vai se percebendo quais são as estratégias que funcionam e as que não funcionam. Utilização de recursos, bem como a questão da cooperação com as comunidades. E isso está ligado também ao papel do como a instituição, por meio da educação inclusiva, a instituição de ensino, ela vai se mostrar presente, se mostrar atuante e ativa para possibilitar que essa educação seja efetivada. Ainda sobre a educação inclusiva, Tomelin vai dizer o seguinte: estratégias de intervenção desenhadas pela escola, mas o combate à discriminação neste espaço é possível por meio de ações pedagógicas participativas. Então, vejam, o centro é a escola, é a instituição de ensino. É ela quem vai estruturar e que vai elaborar as políticas que vão acontecer e que vão ser pensadas para funcionarem e para ordenarem o espaço educacional. Mas isso vai e deve se propagar para fora dos muros das instituições. A própria questão da discriminação neste espaço educacional, ela acontece muito, principalmente quando a instituição se vela e não se permite a visualizar as conjunturas que acontecem no seu espaço, dentro do seu espaço e no seu entorno.
E aí também é interessante que nós coloquemos no centro o estudante que é vítima da discriminação, caso ela aconteça, e a gente sabe que acontece, seja para pessoas com deficiência, seja para pessoas negras, seja para pessoas LGBTs. Existem diversas maneiras de se discriminar e nós sabemos que, inclusive, a própria internet, ela promove isso, mas a gente tem que ter uma discussão que envolva a todos e todas. Todos os membros da escola devem participar dessa discussão para fazer com que o espaço educacional seja um espaço de acolhimento. Na minha experiência também como professor, gente, era muito comum haverem momentos dentro da instituição que eu trabalhei, pública, em que haviam discussões para debater questões de resolução da própria instituição, que envolviam e que influenciavam tanto para os professores, quanto para os alunos, quanto para os outros atores que trabalhavam na instituição. Então, vejam como que isso é significativo. Segundo Tomelin também, inclusão é um processo complexo. A gente viu que isso é um processo complexo porque, apesar de termos legislações e ser debatido na mídia, ser debatido nas redes sociais, na internet e nos espaços sociais, a gente tem aí uma complexidade, porque às vezes as pessoas com deficiência acabam se, 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 se resguardando, até porque existe um olhar de discriminação muito grande. E isso acaba influenciando. Eu faço até uma pergunta para vocês. Quantos de vocês estudaram com pessoas com deficiência na vida? Ou se algum de vocês for pessoa com deficiência, deixem aí nos comentários, ou comentem, me respondam isso. Eu confesso a vocês que eu lembro que na educação básica eu tive a oportunidade de estudar com algumas pessoas com deficiência, e no ensino superior também tive, mas a gente percebe que existe um olhar muito distante, às vezes, para dar uma assistência que não seja assistência voltada para assistencialismo, como eu comentei antes. Bom, e aí, segundo a autora, ações que são transformadoras e realistas e que promovam a conscientização do direito de todos à educação. Pensar numa universidade inclusiva requer que os profissionais de educação estejam mais próximos dos estudantes, a serem incluídos. E aí eu volto a frisar isso para vocês. A gente precisa se qualificar e a gente precisa instrumentalizar os espaços nos quais nós atuamos para permitir essa aproximação. Nós somos o elo entre o aluno e o mundo. Nós somos o elo entre os alunos. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade de ser empático para permitir essa inclusão efetiva. E aí, como eu disse, tem que saber agir, tem que saber ensinar, tem que saber lidar com a diversidade e, principalmente, tem que ter dimensão técnica. Tomelin aponta isso e eu reforço. Nós precisamos de qualificação continuada, não só em nível de pós-graduação, mas também para poder atender da melhor forma os diversos perfis para efetivar a educação inclusiva. Bom, e aí já finalizando nossa aula, eu queria trazer algumas recomendações, segundo Tomelin, para que nós consigamos, aliás, fazer com que a educação seja inclusiva dentro de uma instituição de ensino superior. Segundo a autora e os outros autores que construíram esse trabalho, a criação de um núcleo de apoio psicopedagógico ao estudante é essencial. Quando eu trabalhei na Universidade Federal do Piauí, aqui no campus de Parnaíba, nós temos lá um núcleo de acesso um núcleo de atendimento ao estudante, de apoio ao estudante, que é o NAI, e esse núcleo, ele realiza uma série de levantamentos relacionados não só a alunos com deficiência, mas também com outras demandas.
Demandas essas que eu já comentei antes. Vulnerabilidade social, questões relacionadas a alunos que sofreram homofobia, transfobia, enfim. Então, esse núcleo ele vai fazer com que o aluno se tenha um acolhimento e tenha um espaço que ele saiba e pode buscar caso seus direitos sejam tolhidos de alguma forma dentro da instituição. E aí nós percebemos que as instituições de ensino têm tido essa preocupação, até porque lembram que existe uma cobrança legal para essa estruturação de capital humano, de recursos e de espaços que permitam a educação inclusiva. Então, esses núcleos eles estão sendo criados, têm sido criados, principalmente em instituições de educação pública, mas também instituições privadas. E eles são importantes porque é com base nesses espaços que nós vamos ter ali a criação de manuais, de instrumentos que podem ser distribuídos dentro das instituições de ensino, que vão fazer com que as pessoas conheçam as ações que são desenvolvidas relacionadas à educação inclusiva. A realização de monitorias, que são justamente monitorias que podem vir a ser do aluno junto com o aluno, dando monitorias sobre os conteúdos programáticos, sobre os conteúdos de ensino, mas também monitorias voltadas para o acolhimento dentro da instituição de ensino. A realização de cursos de qualificação, cursos de nivelamento, porque a partir desses cursos, os alunos eles vão ter uma maneira de estar se qualificando dentro da perspectiva acadêmica, mas podem ser também cursos que atendam ao tema relacionado à educação inclusiva. Falar sobre TDAH, falar sobre o autismo, falar sobre dislexia, sobre transtornos de aprendizagem, trazer cursos que qualifiquem esses atores dentro das instituições. Orientações voltadas para orientar a respeito de como os alunos devem se relacionar com os alunos que são pessoas com deficiência. E aí, quando eu falo isso, não é orientação no sentido de quê? De tornar o aluno pessoa com deficiência como alguém especial, mas fazer com que haja uma naturalização das relações sociais. Eu lembro que na minha época de aluno, era muito comum as pessoas às vezes se aproximarem dos colegas que tinham alguma deficiência por conta que tinham pena, porque tinham aquele olhar de, nossa, eu vou lá dar assistência porque senão ele não vai conseguir. E isso é muito inaceitável. A gente não pode aceitar esse tipo de postura. Questões relacionadas à acessibilidade, e aí você vai envolver a acessibilidade da arquitetura da instituição, acessibilidade voltada para a comunicação. Existem aqueles meios de comunicação que eu falei no início, Braille, Libras. Dentro da instituição, o contato também relacionado ao contato com a família, para saber se a família tem tido assistência, como é que é a relação da família com esse discente. E, por fim, a gente aponta também que, óbvio, nem todas as instituições de ensino têm essa estrutura, mas as clínicas e escolas, elas são importantes para poder permitir com que pessoas com determinadas deficiências possam realizar acompanhamentos, ter acesso a serviços, a profissionais dentro da própria instituição de ensino, porque está muito ligado também à ideia daquele tripé da universidade, ensino, pesquisa e extensão. A universidade, por meio da clínica escola, ela vai promover a inclusão social e vai promover também a efetivação da extensão e do ensino, de modo que os alunos e profissionais possam, dentro dessas clínicas, realizarem a aplicação da teoria que é aprendida dentro das salas de aula e, consequentemente, assistirem
aos alunos com deficiência que precisam ou que vão usar esses serviços. Então, essas são algumas recomendações segundo Tom Belin. Bom, eu disse que a nossa aula era rápida, o tempo é muito curto, mas assim, eu espero que tenha ficado claro para vocês. Nós falamos sobre algumas políticas de educação que promovem a educação inclusiva, e aí a gente debateu sobre legislações que são muito importantes e que são da área de educação. Então, é necessário que vocês se aprofundem, que vocês estudem. Eu vou deixar disponível todos os artigos que foram utilizados e toda a bibliografia que foi utilizada para montar a nossa aula, para elaborar a nossa disciplina. Eu também queria apontar para vocês que eu vou deixar como sugestão na nossa descrição do vídeo alguns vídeos, alguns canais no YouTube, para que vocês possam acessar depois, quando tiverem um tempo livre, quando tiverem dentro desse prazo aí que nós temos de realização da atividade, que é uma atividade muito tranquila, eu vou já explicar, mas que vocês possam, pessoal, se aprofundar sobre a temática, uma temática tão necessária e que carece de discussão e de envolvimento, principalmente dos docentes. Muitos docentes acabam não se preocupando em se qualificar ou em atender essas prerrogativas que eu trouxe para a discussão, porque na percepção de muitos profissionais, se ele não precisa assistir um aluno com deficiência, ele não vai se qualificar. E a gente sabe que não é bem assim. É muito mais necessário e é muito mais empático haver uma qualificação antecipada do profissional. E também, pessoal, eu queria indicar algumas séries que eu vou deixar também no vídeo aí, na descrição do vídeo, para que vocês possam depois acessar. A respeito da nossa atividade avaliativa, eu vou explicá-la aqui de forma muito rápida. A nossa atividade ela é uma atividade somativa, que tem uma nota de 0 a 10 pontos, e existem esses critérios dos quais vocês vão ser avaliados. Norma padrão da língua escrita tem a ver com a elaboração ortográfica e gramatical desse trabalho. Vocês têm uma nota de 0 a 1,5 ponto. A entrega do trabalho no documento, no formulário que vai ser recomendado a vocês, de 0 a 1 ponto. Esse formulário é o formulário padrão da instituição, do Dexter. Entrega da atividade no prazo, de 0 a 1 ponto. Se você não entregar dentro do prazo, eu não vou receber, óbvio, mas se entrega, já ganha 1 ponto aí de graça. Olha que legal. Capacidade de argumentação e dissertação, que está relacionada também com como vocês vão, com base no que foi discutido aqui na nossa aula, debater, argumentar, problematizar na atividade de vocês, e que vale também de 0 a 2,5, e relação teoria e prática, inovação e criatividade. Relação teoria e prática vai ser justamente vocês se embasarem na teoria que foi debatida aqui e que está disponível nos artigos que eu vou recomendar para leitura. Vocês alinhem essa teoria com a prática, com o contexto de vocês, que desenvolvam um trabalho considerando isso. E a questão da inovação e criatividade tem a ver com como vocês vão promover uma atividade que seja instigante para todos nós. Então, vale também de 0 a 2 pontos. Gente, a gente tem uma situação, um problema, que é a seguinte. Suponham que vocês atuem como docente já no ensino superior, em uma instituição de ensino que ela está estruturando um núcleo de apoio aos discentes. E esse núcleo de apoio, como eu comentei antes, é um núcleo que vai ter uma abordagem psicopedagógica, mas não necessariamente só essa abordagem. Mas, por exemplo, no NAI, da Universidade Federal do Piauí, existem profissionais, pedagogos e psicólogos que atuam e outros profissionais de outras áreas para assistirem os alunos em sua totalidade. Bom, e aí vocês, no momento, a direção da instituição realiza um levantamento com seus profissionais, professores, e vocês fazem parte desse grupo, para poder propor ações voltadas ao melhor acolhimento de alunos
com deficiência. Então, com base nisso, vocês vão escolher um desses meios sugeridos, ou um plano de ação simples, que esse plano vai ser um esquema, contemplando o que, como, porquê, para quê, onde, quando e quanto. Vocês podem também fazer um mapa mental, um vídeo explicativo e postar num canal no YouTube, ou me mandar, obviamente, ou um texto dissertativo. Então, vocês vão escolher uma dessas 4 maneiras de expressar a atividade de vocês. Na atividade, lembram que eu expliquei agora sobre recursos para poder promover a educação inclusiva no ensino superior? Então, vocês vão escolher um daqueles, vários daqueles, vão pesquisar outros que podem fazer com que haja essa efetiva inclusão de alunos com deficiência na instituição que vocês trabalham, certo? Então, vocês têm autonomia para escolher qual desses meios, só que a atividade ela tem essa prerrogativa, que siga esses critérios que eu estabeleci. Bom, em caso de dúvida, vocês podem entrar em contato comigo no meu canal no YouTube, por meio do meu e-mail, anderson_ufpi@hotmail.com, e a data de entrega, contando os 20 dias da nossa aula, é 15/7/2021. Deixa eu só parar aqui a apresentação. Bom, agora eu estou na tela cheia. Então, pessoal, eu queria agradecê-los pela presença, pela participação. Eu espero que vocês tenham se sentido provocados um pouco com a nossa aula, com a nossa disciplina. E a gente está disponível. Qualquer dúvida, entre em contato. Espero que vocês também se debrucem, se aprofundem na literatura que nós disponibilizaremos. E esse é o nosso recado de hoje. Então, um abraço em todos e até o nosso final de semana ou um próximo encontro.